Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje, dia 14 de janeiro, nós continuamos então nossa reflexão sobre o livro do Apocalipse. Percorrendo as páginas bíblicas, vamos buscando luzes para a nossa caminhada. O livro do Apocalipse é um livro muito denso, cheio de simbolismo, mas que traz grandes luzes para a nossa vida quando compreendemos a intenção do autor, compreendemos a situação da comunidade, quando nós olhamos para a nossa realidade à luz das reflexões de João. Então, abramos nosso coração para esse momento orante com a palavra de Deus. Façamos nossa oração. Senhor, mais uma vez me coloco diante de vós para ouvir sua palavra. Quero dela alimentar-me, pois para mim é doce como mel, apesar de sua prática ser marcada pelo amargor. Como é difícil e desafiante vivê-la. Que a meditação do livro do Apocalipse me alimente em minhas lutas cotidianas, para que eu seja resistente frente a todos os obstáculos. Dai-me a coragem para denunciar as injustiças e anunciar um tempo novo, uma nova Jerusalém marcada pela prática da justiça e da fraternidade. Que cada encontro com sua palavra seja a verdadeira celebração da vida e da vossa graça, que transborda na vida daqueles e daquelas que testemunham o Evangelho, entregando inclusive a própria vida, como os irmãos das primeiras comunidades. Quero ter a ousadia de viver vosso Evangelho, mesmo que custe-me perseguições e martírio. Quero ser contado entre os bem-aventurados que buscaram a verdadeira felicidade e alcançaram não apenas na vida futura, mas no encontro de irmãos, no sorriso e no abraço, na solidariedade transformadora, no cuidado com nossa casa comum, em gestos que fazem vosso reino vir até nós. Como é urgente, Senhor, compreendermos vossos sinais. A vida clama por cuidado. Não podemos desanimar. Nossa fé é que nos fortalece, pois cremos que vós sois o Deus justo e que seu Filho, fazendo-se um de nós, nos ensinou a caminhar, que vencendo a morte, nos ensinou a crer. Que a vossa graça e a vossa paz nos abracem e nos façam sempre fiéis testemunhas do vosso amor, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Hoje nós ouviremos então o toque da sexta trombeta. A quinta trombeta nos convocou ao bom senso. A sexta trombeta nos convoca à conversão. Nosso texto bíblico, capítulo 9, versículos de 13 a 21. O sexto anjo tocou sua trombeta. Então ouvi uma voz que vinha dos 4 chifres do altar de ouro que estava diante de Deus. Essa voz dizia ao sexto anjo que estava com a trombeta: solte os 4 anjos que estão presos no grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam prontos para a hora, o dia, o mês e o ano, preparados para matar a terça parte dos homens. O número dos cavaleiros do exército dos 4 anjos era 200 milhões. Ouvi bem o número. Na minha visão, vi os cavalos e os que estavam montados neles tinham couraças cor de fogo, jacinto e enxofre. As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leão, e das suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. A terça parte dos homens morreu por causa dessas 3 pragas, o fogo, a fumaça e o enxofre, que saíam da boca dos cavalos. Pois a força desses cavalos está na sua boca e na sua cauda. Essas caudas parecem cobras, têm cabeças como as quais fazem estragos. Os outros homens que não foram mortos por essas pragas, mesmo assim, não se arrependeram das obras de suas mãos. Não deixaram de adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram de seus homicídios, feitiçarias, prostituições e roubos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Para o povo da Bíblia, a região do rio Eufrates, atual Irã, tinha um significado especial.
era o lugar de onde vinham os exércitos inimigos. No tempo do Apocalipse, essa região pertencia ao Império dos Partos, o grande inimigo do Império Romano. Os partos se caracterizavam pela ganância e crueldade, e o arco era sua arma preferida. Por isso eram chamados de feras da terra. Ao conquistar um território, costumavam arrasá-lo com fogo e enxofre. O enxofre faz explodir ambientes fechados e sua fumaça mata. O Império Parto foi uma ameaça constante ao Império Romano. O conflito internacional só não se concretizava porque os partos estavam como que confinados por barreiras geográficas difíceis de serem transpostas. Os rios Tigres e Eufrates, a oeste, o Golfo Pérsico, ao sul, e cadeias de montanhas ao norte. Deus, o Senhor das nações, julga a humanidade também mediante a dialética histórica. Em outras palavras, as ameaças de conflitos internacionais de proporções gigantescas são um apelo ao bom senso. A humanidade pode se autodestruir e um convite à conversão ao Deus vivo. É disso que fala o toque da sexta trombeta. Libertando os 4 anjos que estão presos no grande rio Eufrates, o Apocalipse prevê a invasão do Império Romano pelos partos. Essa ordem parte de Deus, a voz que vem dos 4 chifres do altar de ouro. E o resultado é a morte de 1/3 da humanidade. O Império Parto é descrito como multidão incontável, 200 milhões. Não se trata de um número exato. No Apocalipse, os números têm, na maioria das vezes, significado simbólico. 200 milhões, portanto, representam uma multidão que não é possível calcular. As comunidades perseguidas pelo imperialismo romano certamente se sentiram encorajadas diante da certeza de que Deus julga e destrói o poder absolutizado, que se considera todo-poderoso. Todavia, não é hora de cantar vitória, pois não basta eliminar um império com outro ainda pior. Com linguagem simbólica, o texto descreve a força e a crueldade do Império Parto, ao mesmo tempo em que descreve como o Império Parto se defende, a sua couraça, ataca violentamente com fogo, fumaça e enxofre e estraçalha como um leão. O Apocalipse mostra a fraqueza de um sistema que pretende ser todo-poderoso. A cor da fumaça e a do enxofre são cores apagadas e desaparecem logo. Todavia, a visão dos partos não deixa de impressionar. São um poder que procura conquistar a todo custo, um poder venenoso como o das cobras, que causa a morte de 1/3 da humanidade. A luta pelo poder provoca essa morte de 1/3 da humanidade. O Apocalipse mostra o que é que está por trás disso, a idolatria. O autor certamente está pensando no Egito, na época do Êxodo. Naquela ocasião, o faraó endureceu o coração e não reconheceu o Deus verdadeiro que gera liberdade e vida para o povo e para a humanidade. A crítica profética desmascara a idolatria, que se esconde por trás de todo o poder absolutizado. Os que adoram ídolos se tornam vítimas de sua idolatria. O ser humano foi criado à imagem e semelhança do Deus vivo. Ao fabricar ídolos e adorá-los, o homem se desumaniza e constrói a própria destruição. É o segundo ai, ou seja, um terrível alerta para todos. Além disso, é um apelo à conversão, deixar os ídolos que geram homicídios, magias, fornicações e roubos, a fim de aderir ao Deus vivo que suscita vida para todos. Caso contrário, a humanidade continuará sendo vítima das armas de morte que fabrica. Tanto esta trombeta, a sexta, como a quinta, são um grande apelo para nós. Um apelo ao bom senso e um apelo à conversão. Nós precisamos aprender que Deus é o único Senhor, que nós não podemos ficar absolutizando poderes neste mundo. E que os conflitos internacionais que prevalecem até nossos dias são convite
ao bom senso. Como que muitas e muitas vezes governantes, querendo ser absolutos, destroem, matam. E como que muitas vezes de outros países surgem gritos, clamores que contestam esse poder absoluto. Então o povo do Apocalipse está nessa esperança, mas a invasão dos partos não acontece. Ela não acontece e mais tarde só que o Império Romano vai ser destruído, mas ele também não prevalece. Então, o que prevalece é o poder de Deus. Poderes deste mundo são frágeis, frágeis como a fumaça do enxofre, como a fumaça do fogo. Logo desaparecem. Então, que nós possamos cada vez mais crer na força de Deus que nos convida a construir um reino diferente, um reino de paz, um reino de justiça, um reino de amor. Essa é a nossa esperança. E você tem agido com bom senso? Você busca de fato se converter a cada dia? Como despertar o bom senso nas nossas estruturas de poder? Como levar essas estruturas a uma verdadeira conversão? São perguntas difíceis de responder, mas necessárias para o nosso tempo. Precisamos urgentemente de bom senso e conversão. Basta olharmos ao nosso redor. Como tem faltado o bom senso a nossos governantes. Como falta conversão a todos nós. Paz e bem.